Tudo bem, pessoal? Vamos tentar dar prosseguimento então à nossa disciplina. Da vez passada eu disponibilizei para vocês um texto, né, e um vídeo a respeito de diferenças entre as psicoterapias, ou mais precisamente a psicoterapia, né, já que o Freud está mirando naquela altura do campeonato fundamentalmente a hipnose. Não havia essa diversidade de psicoterapias que depois passaram a existir. E a psicanálise, o que caracterizaria, do ponto de vista clínico, a psicoterapia da psicanálise. Mas isso foi em 1908 aproximadamente, né? Como nós sabemos, o Freud morreu em 1939 e seria mesmo de se esperar que a clínica dele fosse sendo paulatinamente estabelecida à medida em que o tempo passava, né? Ele continuou atendendo um monte de gente e produzindo a partir dessa prática clínica novos desenvolvimentos da sua teoria. Aí há uma série de considerações a serem feitas, porque no que diz respeito a certos âmbitos da clínica psicanalítica, provavelmente o Freud não conseguiu ir muito adiante, ao contrário do que havia sucedido no caso das histéricas, presumivelmente no caso dos fóbicos e no caso dos obsessivos. Então, no caso das psicoses, por exemplo, que é algo que passou a interessar grandemente a psicanálise posteriormente ao Freud, houve no próprio ensino do Freud, na própria clínica do Freud, ao que tudo indica, dificuldades estas que foram principalmente de ordem conceitual. Então eu dizia para vocês, né, que no caso das neuroses, né, tomando como exemplo o princeps a situação das histéricas, o tratamento psicanalítico consistia mais ou menos como em fazer conscientes determinados conteúdos do inconsciente. Então, isso acontecendo, presumivelmente, haveria não apenas uma mitigação ou mesmo extirpação dos sintomas do paciente, mas também a possibilidade de que essa energia psíquica, que até então estava concentrada nos sintomas, fosse investida doravante em atividades produtivas para o sujeito, né? Atividades que são afeitas à vida de qualquer um de nós, né? Amar, trabalhar, estudar, enquanto que os sintomas, eles muitas vezes estiolam a vida do sujeito, né? São como coágulos de energia psíquica que podem, no limite, dificultar grandemente a vida do sujeito ou trazer grandes transtornos para ele. Entretanto, para o Freud, a natureza mais íntima dos sintomas, diferentemente do que era pensado no campo da psiquiatria, e depois do Freud, continuou sendo pensado pelas psicoterapias, eu poderia dizer que é o quadro de hoje ainda, em grande parte a lida com os sintomas consiste na tentativa de, por diversos caminhos, por diversas vias, debelá-los, extingui-los, extirpá-los. Então o sintoma aí é visto, fora da psicanálise, como algo que meramente atrapalha a vida do sujeito e, portanto, tem que ser retirado
da vida, da mente desse paciente, desse analisando, no caso da psicanálise. Só que a psicanálise, desde muito cedo, procurou esmiuçar a natureza dos sintomas, e o Freud descobre algo que é deveras bastante delicado no que diz respeito a eles, e que está no fato de que os sintomas têm uma dupla face, né? Uma face que é eminentemente, manifestamente desprazerosa para o sujeito, eis que o faz sofrer, o faz ter inúmeras limitações na vida, né, como eu mencionava há pouco. Mas, por outro lado, o Freud deduz que, se verdadeiramente era tão difícil fazer com que os sintomas desaparecessem em tantos casos, deveria ser por uma questão de consistência teórica da psicanálise, deveria ser porque, ao que tudo indica, embora seja paradoxal, pareça paradoxal, o paciente que sofre com o sintoma também obtém alguma forma de ganho psíquico pelo fato de portá-lo. E daí que é difícil você lidar com os sintomas no sentido de uma mitigação completa, de uma extirpação dos sintomas, justamente porque como é que o paciente vai abrir de algo que, se de um lado lhe causa desconforto, por outro lhe causa o que a gente poderia chamar de prazer, ainda que esse prazer, para quem está de fora e mesmo para o próprio paciente, não seja algo muito facilmente discernível. Mas é justamente disso que o Freud está tratando ao elaborar sua própria teoria sobre os sintomas. Então, você tem que fazer uma negociação, por assim dizer, com o sintoma, para que aquela energia psíquica que está toda investida na manutenção dele seja ou possa ser, eventualmente, desejavelmente, investida em outras atividades da vida cotidiana, da vida do sujeito, que digam respeito a outros desejos, né, do paciente e assim por diante. A questão toda é que, como eu dizia, o paciente está dissociado da possibilidade de conhecer que esta sintomatologia que ele apresenta também rende algum tipo de benefício para ele. É claro que ele não sabe disso porque se trata de processos psíquicos inconscientes. Mas o analista, conceitualmente falando, já parte da ideia de que a dificuldade que reside no sintoma, estou falando no caso do Freud, fala disso, dessa ambiguidade inerente aos nossos sintomas. Então, o processo de análise no Freud vai ser uma espécie de tentativa de estabelecer uma relação com o sintoma de modo a necessariamente não extirpá-lo por inteiro, embora, claro, esse resultado não seja hostil aos objetivos da clínica psicanalítica. Mas eu diria que a psicanálise, paulatinamente, vai se convertendo, desde o Freud, numa forma de conciliação do sujeito com o seu sintoma, ou seus sintomas, de tal modo que, ainda que eles não desapareçam completamente, eles também não produzirão, dali para frente, tantos efeitos impeditivos, maléficos para o sujeito como até então. Então, a psicanálise, ela tem uma pegada que a gente pode dizer que é trágica, porque talvez se alinhando a um campo de pensamento muito antigo, mas que encontra representação
na contemporaneidade, a psicanálise, é assim que eu gosto de defini-la, é um saber cínico, um saber e uma prática cínicos. Cínicos no sentido de que, pela via do cinismo, você vê as coisas conforme elas são. Nesse sentido, o oposto do cinismo, muito mais agradável a todos nós, em vários campos da vida, é a hipocrisia. A hipocrisia consistiria, então, reversamente ao cinismo, em enxergar as coisas como nós gostaríamos que elas fossem. Então, a gente costuma dizer nos casamentos, por exemplo, casaram-se e foram felizes para sempre. Um cínico diria, ou você se casa, ou é feliz para sempre. Tá claro? Um hipócrita, um psicólogo comum qualquer, diria, temos que fazer tudo, uma campanha para evitar o aumento do número de suicídios e vamos inventar o Setembro Amarelo. Um psicanalista, um verdadeiro psicanalista, né, ele diria, provavelmente o Setembro Amarelo não só não adianta nada, como eventualmente pode produzir ainda mais suicídios. Na medida em que, considerando que muitos sujeitos que se suicidam são portadores de transtornos mentais, de psicose, por exemplo, uma campanha que dura um mês falando sobre suicídio pode ser um convite a que esse sujeito efetivamente se mate. Mas é desagradável falar isso. Então, o cinismo, ele é sempre desagradável porque nós não queremos ver as coisas como elas são. Porque as coisas são difíceis, as coisas são duras. Já dizia o grande e sapientíssimo cineasta Woody Allen, a realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Então a gente tem que lidar com a realidade, né? Estou metaforizando aqui a questão do sintoma, de tal modo que a gente parta da ideia de que nem tudo vai correr como nós desejaríamos, mas que, no entanto, é preciso viver. Então pode ser que o sintoma, né, pensando em termos freudianos, continue caracterizando a vida psíquica do sujeito, mas ele não precisa necessariamente fazer com que o sujeito esteja paralisado por causa da sua sintomatologia. Então, a clínica psicanalítica freudiana, verdadeiramente, e eu já assinalei isso para vocês num vídeo anterior, ela é uma obra inacabada, uma obra por ser continuada, na medida em que, no exemplo que eu mencionei, a psicose, o Freud sequer conseguiu estabelecer uma hipótese sustentável, razoável, para o mecanismo psíquico que produziria a psicose, ou as psicoses. Então, diante dessa dificuldade incontornável no Freud, psicanalistas manifestamente não teriam muito o que fazer no caso de psicóticos, mas a questão é que há muitos psicóticos, né, e muitos precisando de escuta, de tratamento. Então, uma das dificuldades no caminho da psicanálise no próprio ensino do Freud é como a psicanálise lidará com os psicóticos. Então, durante muito tempo se acreditou que a psicanálise fosse, então, uma clínica basicamente concebida e que poderia produzir resultados positivos, tão somente no caso das neuroses. Bom, só que durante a vida do Freud, que morreu em 1939, ele fez inúmeros discípulos, né, vários dos quais se tornaram dissidentes do pensamento
freudiano. Há alguns exemplos muito famosos, como do Jung, do Reich, do Adler, que se afastaram do Freud porque propuseram teorias que, de acordo com o Freud, não eram assimiláveis ao tronco teórico da psicanálise, seriam discrepâncias, seriam divergências em relação a alguns aspectos conceituais da psicanálise concebida pelo Freud, de tal modo que estas variações seriam, na verdade, desvirtuamentos do espírito original da psicanálise. Estes nomes todos e vários outros, menos afamados, acabaram se afastando do movimento psicanalítico e criando escolas próprias no campo das psicoterapias. O Jung criou a psicologia analítica, o Reich criou as terapias corporais, o Adler criou uma modalidade de clínica psicanalítica onde a questão do poder é salientada, é enfatizada e assim por diante, né? E o Freud continuou tendo discípulos que, mesmo eventualmente divergindo dele, aqui ou acolá, e eventualmente não em pontos muito fáceis de serem assimilados pelo Freud, continuaram, entretanto, pertencendo ao movimento psicanalítico, já então unificado em torno da associação psicanalítica criada pelo Freud, no sentido de não só organizar, mas garantir a sobrevivência da psicanálise contra seus opositores e difundir pelo mundo afora esse novo campo de saber e de práticas em que consistia a psicanálise. Então, dentre essas dissidências, que, no entanto, permaneceram sob o ensino do Freud, provavelmente o primeiro nome mais representativo, mais importante, que viria a se constituir um divisor de águas para a psicanálise já a partir dos anos 20, relembrando, Freud morreu em 1939, foi uma psicanalista chamada Melanie Klein. A Melanie Klein, a Melanie Klein é atribuída a primazia da psicanálise com crianças. O Freud, ele não admitia a possibilidade de que uma criança fosse psicanalizada, porque para o Freud, todos nós passamos por o que ele vai falar de estágios de desenvolvimento psíquico. E esses estágios, numa criança, não estando ainda completos, não tendo ainda chegado ao fim, impediriam, por esta razão, a psicanálise de uma criança. A Melanie Klein, entretanto, desafiando a ortodoxia do pensamento freudiano, começa a atender crianças. E mais até, né? Ela vai propor algo que é verdadeiramente contraditório também com o ensino do Freud, que é a ideia de que o complexo de Édipo, que é um evento absolutamente fundamental na estruturação psíquica de todos nós, começaria bem antes, bem mais cedo do que aquilo que o Freud supusera. Então, a Melanie Klein vai propor o que se convencionou chamar de um complexo de Édipo precoce, que começaria ainda nas crianças em tenra idade e não apenas a partir do que no Freud a gente pode situar seus 3, 4 anos de idade, tá?
Então, também por essa razão, né, da presunção da existência de um Édipo precoce, um Édipo que começaria verdadeiramente muito mais cedo do que o próprio Freud havia imaginado, a Melanie Klein acredita que é possível sim analisar crianças, e começa uma análise com crianças. Há alguns casos célebres dela, mas o maior deles, né, chama-se caso Dick, que é o caso de uma criança presumivelmente autista, né, não se sabe ao certo, mas que foi um tratamento, ao que tudo indica, muito bem sucedido. E foi publicado, e etc, etc, né? E até hoje ele é estudado, é rememorado, e inclusive serviu de inspiração para autores de outras correntes da psicanálise, como Lacan e seus seguidores posteriormente. Então, a Melanie Klein começa esse ensino e, no seio dessa associação psicanalítica criada pelo Freud, a partir de então, se cria como que uma subescola do pensamento freudiano que acabou levando o nome de Kleinismo, porque a influência exercida pelo ensino da Melanie Klein foi de grande relevância, né? Alcançou vários outros psicanalistas que adotaram seus pontos de vista e, no entanto, não se afastaram do Freud, nem foram expulsos por ele do movimento psicanalítico. Ocorre que a Melanie Klein, ela teve uma rival, e uma rival poderosa, porque se tratava nada mais, nada menos do que a filha dileta do Freud, Anna Freud, a quem o próprio Freud psicanalizou por 2 vezes seguidas. Ele não sabia que não era possível psicanalizar os próprios filhos, né? A Melanie Klein também psicanalizou um filho, que é o próprio Dick, né, de que se tratava. O que acontece? A Anna Freud, ela também acha que crianças podem ser psicanalizadas. Só que para Anna Freud, a psicanálise com crianças verdadeiramente consistiria numa espécie de pedagogia aperfeiçoada, de pedagogia ilustrada, se assim posso dizer, pelos conceitos psicanalíticos. Já a Melanie Klein diverge completamente e acredita que uma criança ela pode ser psicanalizada, diferentemente do que Anna Freud acreditava, independentemente de aparentar precisar passar pela análise. Ou seja, a criança ela seria detentora de razões suficientes por ela própria para passar por um processo de análise, independentemente de apresentar sintomas que eventualmente dificultassem a sua vida. Então, a Anna Freud, também necessariamente por ser filha do inventor da psicanálise, criou uma escola própria chamada anafreudismo, que conviveu às turras com o kleinismo dentro da associação psicanalítica durante um vasto tempo. E foram as 2 correntes inaugurais nesse campo interditado, entretanto, pelo Freud, da análise com crianças. Algum de vocês que já tenha ouvido um pouco mais sobre psicanálise, entretanto, pode lembrar que, dentre os casos clássicos do Freud, há o de uma criança, o pequeno Hans. Mas esse caso se reveste de particularidades muito especiais, na medida em que não foi o próprio Freud quem analisou o Hans, né, o Joãozinho, né, Hans em alemão é João. Esse era um cognome, né, que o Freud deu
ao paciente cujo nome verdadeiro só foi descoberto posteriormente. Então vejam só que coisa curiosa, né? No caso do pequeno Hans, o Freud, que não acreditava em análise com crianças, instrui o pai do Hans a como que psicanalizar o próprio filho. E por incrível que pareça, ao cabo do tratamento, o Hans parece que estava muito bem obrigado, né? Nesse sentido que eu apontava a princípio, né? De ser capaz de canalizar, de investir a sua energia psíquica não mais para o sintoma que o paralisava, no caso se tratava de uma fobia a cavalos, mas sim para outras atividades produtivas. E ele, de fato, acabou sendo uma pessoa muito bem sucedida na vida, inclusive fora da Europa, nos Estados Unidos. Então vejam que o único caso de psicanálise com crianças que a gente pode associar ao Freud não foi ele próprio que esteve à frente do tratamento. Ele como que supervisionou algo que hoje seria impensável, que é uma orientação, uma supervisão dada ao próprio pai do Hans, para que este, o pai do Hans, conduzisse o que a gente pode chamar de uma forma de tratamento psicanalítico do próprio filho. Então, com a guerra, a maioria dos psicanalistas teve que se evadir da Europa continental, basicamente a Áustria e a Alemanha, que é onde a psicanálise de fato vigorava com mais força por esse tempo, para a Inglaterra, Londres. E lá, esses psicanalistas, especialmente a Melanie Klein, foram muito bem recebidos por um psicanalista inglês que mais tarde se tornou o biógrafo oficial do Freud. O nome dele é Ernest Jones, né? A biografia do Freud, escrita pelo Ernest Jones, foi traduzida em português em 3 volumes. É uma biografia provavelmente cheia de problemas, né? Certamente cheia de problemas, porque ela consiste numa espécie de hagiografia. A hagiografia é a história dos santos. Então, na biografia que o Ernest Jones cria sobre o Freud, todas as particularidades em que consistiu o movimento psicanalítico até a morte do Freud foram devidamente transformadas, quando não mesmo retiradas da história, apagadas da história, né? Um exemplo interessante é o fato de que nesta biografia do Freud, todos aqueles que divergiram do Freud e se afastaram do movimento psicanalítico, de alguma forma são recriminados, muitas vezes pesadamente, pelo Jones, alguns como, por exemplo, portadores de transtornos mentais. Então, a barra ali é pesada, né? É uma biografia pouco confiável do Freud nesse sentido. Mas eu dizia que o Ernest Jones recebeu muito bem a Melanie Klein, né? E provavelmente foi por força desse apadrinhamento, que entretanto já havia começado vários anos antes, né? Que a Melanie Klein pôde, permanecendo no movimento psicanalítico, ser tão ao mesmo tempo criativa, tão renovadora e tão afrontosa com a ortodoxia do pensamento freudiano. E o exemplo máximo disso foi esse que eu mencionei, da possibilidade, né, que ela propõe como existente, sim, de se psicanalizar crianças. Uma outra parte desses psicanalistas que se evadiram da Europa continental, entretanto, foram para os Estados Unidos da América. E lá criaram uma forma de psicanálise
em tudo divergente da matriz original da psicanálise, tanto que nem psicanálise se chama, levou o nome de psicologia do eu, né? Esse ensino se tornou muito difundido nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Então, a Associação Psicanalítica Internacional, a qual eu me referi anteriormente, ela paulatinamente acabou sendo composta, de um lado, por seguidores da Melanie Klein, da Anna Freud e alguns outros psicanalistas importantes que vieram dessa, que acabou levando o nome de Escola Inglesa da Psicanálise, nomes como Bion, Winnicott, Bowlby, etc. E mais a Melanie Klein, mais a Anna Freud. Mas dentro da Associação Psicanalítica Internacional acabou exercendo uma grande influência e essa chamada psicologia do ego, que era então uma forma de adaptação da psicanálise ao que a gente poderia chamar de pragmatismo típico dos americanos. Neste sentido, a psicanálise deixa de ser o saber trágico em que ela consiste, tal como concebida pelo Freud, trágica no sentido de que a psicanálise reconhece o fato, e foi por isso que eu falei de cinismo, de que há determinadas coisas na vida contra as quais nós nada podemos fazer a não ser nos acostumarmos com ela, lidarmos com elas de maneira a mais produtiva possível. Mas que, no limite, para muitas das coisas com as quais nós nos defrontamos na vida, não há, de fato, uma solução completamente satisfatória. Ora, a psicologia do ego, ao contrário, sugere como chave para a cura dos nossos malefícios, nada mais, nada menos, bem à moda americana, do que uma adaptação à vida social, uma adaptação ao meio social. Então é como se o meio social preponderasse, prevalecesse e competisse então ao sujeito, em dissonância com o meio social, se adaptar a ele. Então a cura psicanalítica, entre aspas, para essa psicologia do eu, consistiria basicamente em formas variadas de adaptação ao meio, o que é completamente